feriado ontem de São João, como foi a festa em casa com a família. Gostaram da nossa festinha de terça-feira? Tia fez com muito carinho para todos vocês, tá certo? Então, passando os festejos de São João, né? Passaram o Santo Antônio, São João, falta o São Pedro, que será na próxima segunda-feira. Então, hoje, encerrando essa semana, que teve um dia feriado, nossa aula de matemática é uma revisão no caderno sobre divisores de um número natural, critérios de divisibilidade e números primos e compostos. Resumindo, uma coisa só, né, gente? Porque os divisores, eu vou dividir, vou citar os números que dividem um determinado outro número. Os critérios de divisibilidade, eu vou identificar como aquele número é dividido, se ele é divisível por 2, por 3, por 4 e assim por diante. E os números primos e compostos, também divisores, para que nós percebamos quais são os números primos e compostos, não é, gente? Então, para fazer uma revisão, que na próxima semana a tia já vai dar novo assunto, então, os divisores de como é o conjunto dos divisores de um número natural, nós sabemos que ele é finito. Sabemos também, já aprendemos que o menor divisor de um número natural é 1 e o maior é ele mesmo. Não é isso, gente? Vimos também o maior divisor é ele mesmo. Quando nós chegamos nos critérios de divisibilidade, nós aprendemos que todos os números pares são divisíveis por 2. Não foi isso, pessoal, que nós aprendemos? Aprendemos também que são divisíveis por 3. Quais são os números divisíveis por 3? Quem é que sabe? Quem é que está lembrado? Para dizer a tia, qual? Como? Exatamente. São aqueles números que quando a gente soma os algarismos que compõem ele, certo? Esse número, o resultado é um múltiplo de 3, como por exemplo 18, 1 mais 8 são 9, 9 é um múltiplo de 3, então 18 é um número divisível por 3. Quando é que um número é divisível por 4? Quando, a partir de 3 algarismos, até 12 a gente sabe, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 40, né? Mas quando passa de 3, a partir de 3 algarismos, nós vamos observar os dois últimos algarismos, se eles formam um número que seja divisível por 4. Se for, aquele número é divisível por 4. Por 5 é um docinho de coco, né, gente? Quem lembra? Como Denilda? Exatamente. São divisíveis por 5 todos os números terminados em 0 e em 5. E os divisíveis por 6, Lana? São aqueles que são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e 3. Muito bem, Betinho. Certo, gente? Os divisíveis por 9 seguem a mesma estratégia dos divisíveis por 3. Quando a gente soma os algarismos que compõem um determinado número, se o resultado for um múltiplo de 9, esse número é divisível por 9. Por 10, quando ele termina com 0. Por 100, quando ele termina com 2 zeros. E por 1000, quando termina com 3 zeros. E, por último, os números primos e compostos. Quem é que está lembrado que são números primos e compostos? Fernanda? O que são números primos? Com o quê? Exatamente, são aqueles que têm 2 divisores. E quais são? 1 e ele mesmo. Muito bem. Agora, professor, quais são os números compostos? São aqueles que têm mais de 2 divisores. Muito bem. Então, vocês estão, assim. Então, que já está sabendo que nós vamos fazer sucesso terça-feira com a fatoração, tá bom? Então, aqui, peguem o caderno de matemática. Tia não botou a gira, porque já está dizendo aqui, revisão no caderno. Peguem o caderno de matemática, façam o cabeçalho, tá certo? E copiem para que tia possa dar continuidade. Vou começando. Então, determine o conjunto dos divisores dos números abaixo. 30, então vocês vão determinar aqui todos os divisores de 30. Depois aqui, todos os divisores de 40. E aqui, tia Raquel quer saber o que significa descer. Divisores comuns. O que são divisores comuns? São aqueles números que dividem tanto
30 quanto 40. Aí vocês vão escrever aqui do lado, tá certo? Letra B, vocês vão determinar os divisores de 60, depois os divisores de 80 e depois, aqui faltou pular uma linha, não foi, gente? Para ficar bem organizadinho, tá bom? Para vocês entenderem direitinho. Então, aqui embaixo, descer. O que significa descer? Divisores comuns de 60 e 80. Então, aqueles divisores que dividem tanto 60 quanto 80, tá certo, gente? Pula uma linha, tá certo? Tia Raquel dividiu o quadro porque o espaço é pequeno, então eu dividi para ganhar mais tempo. Então, pulem uma linha, segundo quesito. Escreva sim ou não, respondendo as perguntas a seguir. 54 é divisível por 2? Tia acabou de fazer uma revisão. 54 é um número par ou ímpar? É par. Então, quais são os números divisíveis por 2, Lena? Aqueles que são pares. Então, eu já sei que 54 é um número par, então ele é divisível por 2. Então, resposta sim, tá? 49 é um número divisível por 2? Olha, 49 é um número par? Não. Então, já sei que não é divisível por 2, né, gente? 63 é um número divisível por 3? O que diz, Vitor, a regra dos divisores por 3, dos números que são divisíveis por 3? O que diz que são divisíveis por 3? Aqueles números que, quando a gente soma os seus algarismos, o resultado é um múltiplo de 3. Muito bem, Vitor. Então, vamos ver aqui. 6 mais 3 são 9. 9 é um múltiplo de 3? É. 3, 0, 3, 6, 9. Então, logo, 63 é divisível por 3, tá certo? Será que 63 é divisível por 6? O que diz a regra dos números divisíveis por 6? Quem está lembrado? Henreno, Ivan, Luquinhas, Luquito, Caroca, Valentina, Cauane, Lari. Ninguém lembra? Hein, gente? Lembram sim. O que, professor? Sim, muito bem. Então, são divisíveis por 6 os números que são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, vamos ver. 63 é um número divisível por 2? Por que não? Tá, porque ele é um número ímpar. Então, já sei, se ele não pode ser divisível por 2, então não é divisível por 6. Porque para ser divisível por 6 tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Por 3 nós sabemos que sim, porque vimos aqui, ó. Mas por 2 não. Então aqui não, tá certo? Então copia para a tia dar continuidade, certo? Ao segundo quesito ainda. Eu já posso apagar o primeiro, né? Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, vocês perguntam a tia na correção, tá bom? E também agora, se tiver alguma dúvida, já vão perguntando, porque na próxima terça-feira nós já vamos para assunto novo, fatoração. Esse assunto vocês não viram ano passado com tia Raquel, é um assunto novo, não é assunto de quarto ano, e sim do quinto. Então, vocês vivenciaram ano passado múltiplos de um número natural, divisores, não foi? Não vivenciaram critérios, tá certo? No quarto ano já tem os critérios, só que no livro de vocês não veio ano passado. E tia deixou para trabalhar este ano que vocês já estavam mais sabidos, no caso, já estão mais sabidos, tá bom? E fatoração também é um número que a gente não viu ano passado, é um assunto novo. Tá certo? Por isso que tia se preocupou em passar para vocês os critérios de divisibilidade, para que vocês tenham melhor aprendizado no próximo assunto. Então, pulando aqui uma linha da letra D, letra E. Tá certo, gente? Letrinha E. 45 é divisível por 9. Então, letra E. 45 é divisível por 9. Sim ou não? Vocês vão escrever aqui. Letra F. Letra F. 39 é divisível por 5. 39 é
divisível. Posso apagar aqui, gente, o segundo desse lado. Pronto, aqui ganha espaço para continuar o segundo quesito, que são 8 perguntas, tá certo? Então, 39 é divisível por 5. FG. 50 é divisível por... 50 é divisível por 10. Letra H. 15 é divisível por 2. 15 é divisível por 2. Pula uma linha. Terceiro quesito. Escreva. Terceiro quesito. Escreva 5 exemplos. Escreva 5 exemplos de números divisíveis por... Gente, essa palavra aqui é divisíveis, tá certo? É porque o quadro não é tão bom para te escrever. Divisíveis por 2 pontinhos. Letra A. 5 números que são divisíveis por 2, tá certo, gente? Gente, vamos continuar. Antes de tia dar continuidade, eu quero pedir desculpas a vocês que a tia trocou. Como eu gravo as aulas com antecedência, tá certo? Então, a tia grava as aulas com 2, 3 dias de antecedência e às vezes esquece a sequência. Eu falei inicialmente no início da aula a vocês que ontem foi o feriado. Na verdade, não foi ontem, foi quinta. O feriado foi na quarta-feira, não foi, gente? Ontem foi quinta-feira, então o tia confundiu por conta justamente dos dias de antecedência de gravação das aulas, tá bom? Desculpa, tá, minha gente? Então, vamos lá. Então, aqui, letra E. 45, dando continuidade ao segundo quesito. 45 é um número divisível por 9. O que diz a regra dos números divisíveis por 9? Que os números divisíveis por 9 são aqueles que, quando a gente soma os algarismos que compõem esses números, o resultado é um múltiplo de 9. Então, vamos somar aqui. 4 mais 5 são 9. 9 é um múltiplo de 9? Sim. Então, 45 é divisível por 9, tá? 39 é um número divisível por 5. O que diz a regra dos números que são divisíveis por 5? Hein, gente? Que todos os que são divisíveis por 5, os números terminados em 0 e 5. Então, 39 não termina em 0 nem termina em 5. Então, não é divisível por 5, tá? Depois, 50 é um número divisível por 10? Sim, porque 50 termina em 0 e todos os números divisíveis por 10 terminam em 0, tá certo? Então, pode ser 50 tanto é divisível por 10, como é por 5, é por 2, porque ele é par.
só não é divisível por 3 e nem por 9, tá bom? Agora, 15 é um número divisível por 2. O que diz quais são os critérios dos números divisíveis por 2? São aqueles números que são pares. Então, 15 é um número par? Não. Então, 15 não é divisível por 2. 15 é divisível por 3, porque quando eu somo os algarismos que compõem esse número, 1 mais 5, 6. 6 é um múltiplo de 3, tá bom, gente? Agora, o terceiro quesito. Escreva 5 exemplos de números divisíveis por 2. Então, eu quero 5 exemplos de números divisíveis por 2, 5 exemplos de números divisíveis por 3, 5 exemplos de números divisíveis por 5 e 5 de números divisíveis por 10. Gente, te organizou assim para ganhar espaço no quadro. Mas no caderno de vocês, ó, pula uma linha, letra B embaixo de A, letra C embaixo de B, letra D embaixo de C, tá certo? Tiago esqueceu de pedir aqui para pular a linha, que é para ficar bem organizado no caderninho, tá bom? Vocês sabem, na sala a tia faz muito isso, não é para ganhar tempo, então divide, mas no caderno de vocês, certo? Um abaixo do outro, tá bom? Copie para te apagar e botar o quarto, faltam o quarto e quinto quesitos ainda. O quarto é bem pequenininho. Pronto? Vou apagar a continuidade do segundo. Pronto, pulei uma linha da letra D. Quarto quesito. Explique, aqui vocês vão escrever, tá? Explique o que são números, dois pontinhos, letra A. Primos, vocês vão dizer o que são números primos, tá bom? Pula duas linhas, pula uma linha só. Letra B, compostos. Quinto quesito. Gente, o que são números primos? Este assunto nós vimos ontem, não foi? Quem sabe, quem está lembrado do que são números primos e te explicou logo no início da aula. São números que têm apenas 2 divisores, um e ele mesmo, tá certo? E o que são números compostos? São aqueles números que apresentam mais de 2 divisores. Exemplos de números primos: 2, que é o único número par que é primo, é 2. Então, primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 51, 53, 51 não, 53 e assim por diante. Exemplos de números compostos: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 25, 30, 40, 60, 120, existe uma grande quantidade, tá certo, gente? Então, nesse caso aqui, vocês vão explicar o que são esses números, tá certo? E agora, passem para o quinto quesito. Vou apagar aqui embaixo. Escrever o enunciado do quinto, que é gordinho, certo, gente? O enunciado do quinto quesito é gordinho. É
É gorduchinho. Então, quinto e último quesito. Determine o conjunto dos divisores. Determine o conjunto dos divisores dos números a seguir, depois, vírgula, classifique cada um como primo ou composto. Dois pontos. Pula uma linha. Letra A. Vou apagar o quarto lá em cima, tá? Então, letra A do quinto quesito. Pula uma linha, letra A do quinto quesito. Divisores de 12. Pula uma linha, B. Divisores de 15. Pula outra linha, C. Divisores de 19. Tia vai dividir o quadro aqui, mas no caderno vocês seguem um abaixo do outro, tá, gente? Ocupando espaço. Pula uma linha, letra D. Divisores de 26. Divisores de 29. Letra F. Divisores de 31. Então, vocês vão determinar os divisores destes números, tá certo? Todos os divisores de 12, todos os divisores de 15, todos os divisores de 19, os de 26, 29 e 31. E ao lado vocês vão escrever se cada um desses números é primo ou composto. Lembrando, são primos aqueles que só têm dois divisores. Então, aqueles que só apresentarem dois divisores, quando vocês determinarem os divisores, escrevem ao lado primo. Os que têm mais de dois divisores, quando vocês terminarem de determinar os divisores, escrevem ao lado composto, tá certo? E aqui a gente termina. Tá bom, gente? Fim. Só são 5 questões, tá bom? Revisão sobre divisores de um número natural, critérios de divisibilidades e números primos e compostos. Tá bom, gente? Termine de copiar. Pronto, termine de copiar, que daqui a pouco tia volta com a aula de produção de texto, tá? Até já.